Olá pessoal, chegamos então no módulo 4, um módulo que acredito que vocês estejam assim super ansiosos para conhecer, porque traz informações que vão agregar e vão fechar com aquelas todas que nós vimos nos módulos anteriores, né? Essas informações, elas se referem muito, né, a formato de rosto, às feições e aquela classificação que eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido, que colérico, fleumático, né, como é que é isso, né, e como é que a gente pode classificar as pessoas, como é que isso tudo se insere dentro do visagismo. Então, de onde vem essa classificação? Vem lá dos gregos, né, como muitas coisas que a gente trabalha com o visagismo. Então, Hipócrates, em 400 antes de Cristo, ele era médico, filósofo, e aí ele criou uma classificação das pessoas em 4 categorias. E quais são essas 4 categorias, né? Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Então, a partir de agora, a gente vai entrar em cada um desses temperamentos. É super importante que a gente entenda que a gente não é apenas um temperamento, nós temos presente 2, 3 temperamentos, talvez um mais predominante. Então, conforme eu for explicando cada um deles, eu tenho certeza que vocês vão se identificar pelas características e depois, claro, né, no final, é importante que vocês façam o exercício de se autoconhecer para ver qual é ou quais são os temperamentos, né, que estão presentes, né, na imagem de vocês e que vocês, claro, pratiquem, né, com amigas, com amigos, para entender melhor como esse processo todo funciona. Então a gente começa, né, com o colérico. O colérico é um temperamento forte, né? E uma coisa assim também muito importante que eu quero falar para vocês é, quando vocês fizerem uma análise visagista completa, que essa análise seria dentro de uma análise muito completa, né? Procurem sempre prestar atenção para não dizer que o cliente você é de um temperamento colérico. O cliente não vai entender o que é colérico como vocês começarão a entender agora. Ele vai pensar assim, colérico como uma pessoa irada, né, furiosa, braba, e ele não se vê dessa maneira. Então a gente tem algumas palavrinhas que a gente substitui, né, o colérico, sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Então, quando alguém tem como temperamento padrão, né, ou prioritário, o colérico, a gente sempre vai dizer que, nossa, você é de um temperamento que é o temperamento do líder, um temperamento de força, né, aquela pessoa que sempre está com poder. Então, a gente fala essas palavrinhas. Já o sanguíneo, a gente vai sempre falar que ele é vai dizer que é sanguíneo, vai dizer que você é uma pessoa motivada, você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa dinâmica. O melancólico também, né, causa até um constrangimento às vezes, porque a pessoa não entende o que é melancólico, acha que é triste, e na verdade não, né? Pessoas com esse temperamento são pessoas que são extremamente organizadas, racionais, são pessoas que trazem essa organização para o dia a dia. E o último temperamento, que é o fleumático, são pessoas que a gente poderia dizer que são pessoas pacificadoras, aquelas pessoas que sempre querem ser amigas de todo mundo. Então, talvez a palavra mais correta, né, de dizer seriam pessoas pacificadoras, diplomáticas, amigas, tá? Outra coisa, quando nós fecharmos um diagnóstico com um cliente, cada um desses temperamentos tem positivos e negativos, né? Sempre tem aspectos que são bastante legais e aspectos que não são muito legais. A gente procura evitar de falar os defeitos, né? No caso de um colérico, o defeito de um colérico é até ser raivoso, né, ou ser egoísta. Então a gente não diz assim, seu temperamento então é o colérico e, nossa, você é egoísta, né, você é antipático, é frio. Isso não é dessa maneira, não é assim que a gente processa. A gente sempre procura mostrar o lado positivo, usar palavras positivas, né, para valorizar exatamente esses aspectos. Bom, então vamos lá entender, né, cada um desses temperamentos. O temperamento colérico, as formas de rosto que estão dentro desse temperamento são então feitos, né, com linhas que são horizontais e linhas verticais. Quais são os formatos de rosto? Então, os formatos de rosto quadrado
estão presentes, né, nesse temperamento, assim como os hexagonais, onde nós temos presença das linhas verticais, né, no hexagonal de lateral reta, e linhas horizontais no hexagonal de base reta. Como características principais, assim, né, seriam os aspectos positivos desse temperamento, estão, né, são a força, a liderança, são pessoas bastante passionais, são pessoas que vivem intensamente, são pessoas profundas, pessoas que focadas, que gostam de liderar, porém elas não gostam de chamar a atenção sobre si. Elas gostam de ser destacadas pelo que fazem, né, pela diferença, mas elas não gostam de digamos, um holofote em cima delas. Como aspectos negativos, o que é que nós temos? Pessoas que são egoístas, frias. O colérico, quem é desse temperamento, ele tem tanta certeza que as suas atitudes, que as suas decisões estão corretas e ele toma decisões muito rápidas, que aquelas pessoas que demoram a tomar decisões ou que não concordam com ele descarta. Ou quando ele não percebe que algum relacionamento pessoal, né, seja profissional ou pessoal, não vai acrescentar nada para ele, ele também descarta. Ele pode ser muito irado, raivoso, pode manifestar isso até verbalmente, pode ser uma pessoa egoísta, né, pode ser uma pessoa que não é fácil de chegar. Então, por isso que a gente tem que ter lembra aquele cuidado de não falar os aspectos negativos, né? Porque também uma pessoa que tem esse temperamento dominante, não é que ela tenha todos esses aspectos, ela tem algumas características. A cor, então, do colérico, ele é o vermelho, isso significa que uma pessoa com temperamento predominantemente colérico, quando ela usa vermelho, que é a sua cor que acentua as suas características, é exatamente isso que acontece na sua imagem. Ela acentua, né, os aspectos tanto positivos quanto negativos. Então a gente tem que tomar cuidado, né, uma pessoa colérica quando usa vermelho, se ela vai, por exemplo, em algum momento necessitar mais proximidade, o vermelho talvez não seja a cor mais indicada para ela usar naquele momento, seja roupas, acessórios ou cabelos, né, é assim que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Bom, a gente falou de formato de rosto, mas também existem as características, as feições. Então, a partir de agora, essa avaliação, ela sempre vai olhar testa, sobrancelhas, olhos, nariz, boca, queixo, pescoço, a forma de andar. Tudo isso vai mostrando, né, a qual categoria que as pessoas pertencem. No diagnóstico, vocês já receberam uma fichinha, talvez já tenham dado uma olhada, vocês no contato com o cliente, na avaliação, vocês vão colocar lá, formato de rosto, por exemplo, quadrado, se refere a colérico. O formato de olho é X, a gente vai ver isso agora, né? Temperamento colérico também. Então a gente vai fazendo por partes, né, essa avaliação, no final lá a gente soma o que dá e aí sim a gente vê qual é o temperamento predominante. Vou começar primeiro pela testa, né? Como é que é a testa de um colérico? Se as linhas de um colérico elas são linhas retas, né, horizontais ou verticais, a testa também vai ter essas linhas. Então, quando nós olharmos de perfil, nós veremos que a testa ela vai ter aqui, então, uma linha reta. Ela vai ter na fronte uma linha reta, ela vai ter linhas retas aqui, ok? Então, linhas retas na testa indicam uma pessoa com características coléricas e como essa região aqui é a região do intelecto e do pensamento, essa região então ela vai ter características deste temperamento. Como é que eu já quero que vocês pensem? Como uma pessoa ela não é predominantemente de um temperamento, ela vai ter testa de um jeito, nariz de outro, olhos de outro e aí ela vai ter olhos e emoção, ela vai ter, por exemplo, a emoção de um sanguíneo, que é o próximo temperamento que a gente vai avaliar, e a parte do intelecto colérico, ela pode ter um nariz fleumático, então assim que a gente vai montando, né, esse quebra-cabeça. Bom, vamos analisar então a área dos olhos, né, que é sobrancelha e olhos, que expressam a emoção. Mais uma vez, linhas retas. Então, a sobrancelha de um colérico é uma sobrancelha reta, uma sobrancelha sem ângulos, sem mudanças de direção e sem curvas, né? É uma sobrancelha mais densa, mais pesada.
Os olhos também são retos. O que são olhos retos? Onde o início e o final do olho, ele formaria uma linha reta. E é assim que a gente faz a análise. Vamos para o nariz. O nariz de um colérico é um nariz proeminente. O nariz relaciona-se ao planejamento das ações. Então, ele é uma pessoa executora, uma pessoa que planeja suas ações e que faz. Então, ele tem sim um nariz forte, né? Um nariz proeminente. E um nariz reto. O que é um nariz reto, né? É um nariz que a gente tem aqui, a angulação dele fazendo também 45 graus. Bom, boca, comunicação. O colérico ele não tem dificuldade na comunicação, né? Então ele tem uma boca sim com lábios grossos, mas é também uma linha reta a sua boca. E queixo, ele é um cara que impõe sua vontade, obviamente, o queixo então vai ser um queixo pronunciado e muitas vezes até quadrado também, né? Porque os queixos podem ser pontudos, podem ser quadrados, mais arredondados, então ele vai ter esse queixo que é visível, é muito presente. Então, o colérico tem suas feições, se alguém fosse 100% colérico, teria essas feições, né, essas características, ok? Já vou trazer um pouquinho assim do que é a maquiagem do colérico, do que ele gosta, né? O colérico, ele é uma pessoa muito determinada, né? Então, até quando ele caminha com passos firmes, ele senta de uma maneira ereta, ele é sempre firme, né? E aí, com isso, ele dá nas relações e quando ele vai maquiar também, ou ele vai solicitar a maquiagem como serviço, ele é muito certo do que ele quer. Como ele não gosta de chamar atenção para si mesmo, ele não gosta de brilhos. O colérico tem emoções fortes, né, mas ele é muito intenso, então ele vai ter os olhos muito marcados, né, muito definidos, não haverá nenhuma linha curva, nenhuma linha inclinada, então é aquele olho mais escuro, mas não necessariamente preto. Sobrancelhas bem definidas, né, bem preenchidas, e ele usa muito a boca vermelha. Vermelho, né, é a cor dele e é o que traz também sedução e poder. Ele não gosta de iluminadores, de peles super brilhantes, então nem de glitter. Ele é muito neutro nesses aspectos. Bom, vamos falar agora então do sanguíneo, né? O sanguíneo já é completamente diferente. Sanguíneo, que linhas que estão presentes no sanguíneo? Linhas de movimento, as linhas que são inclinadas, né? E quais os formatos de rosto que a gente tem essas linhas inclinadas? Lá a gente tem um losango, que é um formato de rosto com linhas inclinadas, e também os hexagonais, né? Porque tanto o hexagonal de lateral reta quanto de base reta, a gente tem linhas que estão presentes de modo inclinado. Então a gente tem que dar também levar para esse temperamento esses formatos de rosto. A cor do sanguíneo é o amarelo. O amarelo é a cor que tem mais energia. Amarelo vem do sol, né? E quais são as características positivas do sanguíneo? O sanguíneo é aquele que todo mundo conhece, aquele que é extremamente comunicativo, é o centro das atenções, ele chega chegando e ele é muito impulsivo, né? Ele toma decisões muito rápidas, mas ele logo muda de opinião porque logo o foco muda. É aquela pessoa que todo mundo conhece, tem sempre uma festa para ir, é super popular. Como características dele. O negativo disso é que ele pode ser inconstante, porque qualquer coisa chama mais atenção dele do que ele estava fazendo. Ele decidiu ler um livro, por exemplo. Se alguém liga para convidando para uma festa, por exemplo, ele já esquece, vai lá e vai para a festa. Vai mudando de opinião conforme vai vivendo o momento, assim, ele é muito impulsivo. Como é que a gente vê as características do sanguíneo nas suas feições? Bom, mais uma vez, as linhas, né? Linhas inclinadas. As feições serão linhas inclinadas. Então, vamos por partes. Testa. A testa, quando olhada de perfil, ela tem exatamente uma linha inclinada como se fosse um escorregador. A gente até brinca, né, que o pensamento do sanguíneo é assim, ele já pensou, ele já falou. Então, é aquela pessoa que achou, tem algum pensamento, ele não guarda para si. Ele pega, pensou e foi, né? Já está dito. Mas também ele pode mudar de opinião, falar outra coisa depois. Então é assim que é o formato de testa. Olhos têm linhas inclinadas também.
Como é que é a sobrancelha do sanguíneo? Aquela sobrancelha que tem ângulo, sabe? Essa sobrancelha que está hoje bastante na moda, né? Se a gente for pegar o que está acontecendo nas ruas, é aquela sobrancelha que é muito angulosa, ela sobe, ela desce. Os olhos, eles são aqueles olhos amendoados, aquele olho que no início é mais baixo que o final do olho, ele forma como se fosse uma amêndoa mesmo, nesse sentido aqui diagonal. O nariz, então, novamente, por ser um temperamento muito para o ar, né, muito para cima, é um nariz arrebitado, né, aquele nariz voltado para cima. Como ele tem muita facilidade de comunicação, a boca também é grande e normalmente quando a gente pede para um sanguíneo ficar sério, ele fica sério, mas ele faz uma boca com um sorrisinho tipo coringa assim no final, ele não consegue ficar com aquela linha reta como o colérico consegue ficar. Ele sempre está dando um sorriso, né? E sempre sorrindo, falando. E o queixo dele também é um queixo pronunciado, porém um queixo que tem uma forma um pouquinho mais triangular, né? Que tem um pouco mais de angulação. O sanguíneo ele caminha assim, quase saltitante, né? Por ser um temperamento muito vibrante, normalmente a cor do cabelo é uma cor mais clara, mais loura, né? E o sanguíneo ele tem essa coisa da inquietude, assim, né, do brilho. Se a gente for levar isso para uma maquiagem, né, já estou trazendo um pouco dessa informação, o sanguíneo vai ser aquele que vai querer os iluminadores, que vai querer o glitter, que vai usar o delineador sanguíneo, que vai pedir para marcar a sobrancelha e gosta de cores bastante iluminadas, né, ele seria da cor colorida mesmo. E quando o sanguíneo ele usa a sua cor, que é o amarelo, o dourado, ele torna-se ainda mais sanguíneo ainda. Já vou levar vocês um pouco para como trabalhar com esses temperamentos. Então, imaginem alguém que é extremamente sanguíneo como característica e essa característica está não trazendo benefícios para ele na área profissional, né? Pegar esse exemplo. Então, que exige do lado profissional que ele seja uma pessoa mais centrada. O que a gente vai fazer com relação à imagem dele? Vai tornar a imagem visual dele menos sanguínea, ou seja, vai tirar as linhas inclinadas e vai colocar umas linhas mais horizontais. Ou vai mudar a cor que ele possa trabalhar, lembrando que visagem, né, toda a parte do visagismo a gente está trabalhando aqui, ó, da parte de pescoço para cima. Então ele vai incluir nessa região cores, linhas que vão trazer ele mais para a terra, né? Que vão trazer mais ele para o imóvel. E aí, com isso, eu acredito que vocês já começam a entender como é que toda essa informação se insere muito bem, independente da profissão que vocês estão trabalhando, seja como consultor de imagem, cabeleireiro, maquiador, arquiteto, enfim, a gente leva isso para todas as áreas. O próximo temperamento, então, é o temperamento melancólico. O temperamento melancólico, a cor dele é o azul. O temperamento melancólico ele traz então as linhas mais arredondadas, né? Essa linha que é uma linha presente no rosto oval, que é considerado o rosto perfeito, lembram disso, né? 2/3 da largura em relação à altura. E por muito tempo, né, esse formato de rosto, como eu falei para vocês, era o rosto considerado padrão. Outros formatos de rosto também estão dentro desse temperamento, que é o triângulo invertido, que é aquele triângulo que a parte de cima é mais largo que a parte de baixo, e também o retângulo fino. Por que esses formatos também estão dentro do temperamento do melancólico? Porque são formas, no caso do retângulo, são linhas finas, e quando a gente trabalha com linhas finas, a gente vai classificar dentro do melancólico. E no caso do triângulo, que traz essa coisa mais da emoção, né, mais presente do que a comunicação e que também traz essa coisa de vai afinando aqui. Então, triângulos e retângulos finos e ovais são rostos que estão dentro do temperamento do melancólico. Quais são as características principais do melancólico, então? O melancólico, ele quase tem um toque, né? Ele é extremamente organizado, ele gosta de tudo planejado, ele gosta de ter um controle sobre tudo, tá? O melancólico, ele
principalmente quando tem formatos de rosto onde essa região do intelecto é maior, como os retângulos altos e como os triângulos, ele é muito voltado a essa questão do raciocínio, tudo é meticulosamente pensado, ele não faz nada se ele não examinar cuidadosamente. O negativo do melancólico é assim, ele busca tanta perfeição, mas tanta perfeição que ele pode não concluir alguma coisa que ele tenha começado. Ele pode demorar mais, ele pode perder prazos, porque para ele nunca está perfeito o suficiente, nunca está excelente. Ele sempre busca e essa busca pode ser um tanto quanto inatingível, né? Como feições, a gente também tem no melancólico, então as linhas que são linhas curvas. Então, vamos fechar aqui uma informação. Tanto sanguíneo quanto colérico, a gente tem presente as linhas retas, horizontais, verticais, diagonais. Os próximos temperamentos, então, que é este que eu estou falando, que é o melancólico e o flemático, a gente tem linhas curvas, sendo que o melancólico tem essa delicadeza, essa suavidade e o flemático não, são linhas mais grossas. Bom, vamos analisar então as feições de um temperamento melancólico. Como são curvas, então eu tenho aqui presente na minha testa uma linha curva, é aquela testa que eu olhando de perfil ela forma uma curva, eu olhando de frente ela tem uma curva na linha de implantação do cabelo. Pessoas que têm a área do pensamento melancólico é aquela pessoa que vai pensar muito antes de tomar uma decisão. Tá? Ela não vai ser impulsiva e ela não vai tomar decisões rápidas como o colérico. Ela tem na área dos olhos, são sobrancelhas curvas, sobrancelhas finas, pouco densas, e os olhos são olhos que são um pouco caídos, a linha final é menor do que o ponto inicial, então tem o olho aquele um pouquinho caído. O nariz é um nariz fino, mais delicado. A boca, como a comunicação não é o forte deste temperamento, a boca são lábios finos, né? Ou uma boca pequena. E o queixo, porque o queixo relaciona-se à vontade. O melancólico tem dificuldade de impor a sua vontade. Então, o queixo do melancólico é um queixo retraído, um queixo que a gente não percebe ele está para trás. Bom, pensando em maquiagem, né, como é que é esse temperamento? O melancólico ele não gosta de chamar atenção sobre si mesmo, ele é extremamente discreto. Se ele é discreto, é aquele que quer cores pastéis, aquela maquiagem que vai só uma cor de base para uniformizar, uma sobrancelha não marcada, não gosta de delineador, é aquela maquiagem assim, o nude, tudo muito pastel, muito delicado, sem linhas definidas, porque essa é uma característica também, né, das curvas. Então, quando eu vou fazer movimentos para maquiar, eu vou ter também muito mais curvas e suavidade do que eu vou ter um traço num delineador gatinho lá do sanguíneo, ou um esfumado mais forte lá presente no colérico, né? Boca sem cor, né? Uma boca nude, bege, rosinha. Então ele traz muito essa coisa da delicadeza, da suavidade. O melancólico, como ele é cuidadoso, ele senta de modo muito cuidadoso, né? Ele anda de modo também devagar, cuidadoso com tudo que ele faz, ok? Então, assim que é o temperamento melancólico. O último temperamento, então, é o fleumático. O fleumático é aquele temperamento mais ligado à espiritualidade, são aquelas pessoas pacificadoras que querem paz na terra, unir as pessoas. A cor do fleumático é o roxo, né? O roxo, como simbologia, também está relacionado a essa coisa mais ligação terra, espiritual. E aí o fleumático tem essas características. O fleumático, as linhas, assim como o melancólico, são linhas curvas, porém são linhas mais pesadas, mais densas, e os formatos de rosto é um rosto redondo ou um rosto que é retangular, porém a gente não vê essa marcação de mandíbula muito definida, aquele rosto que é largo, sem feições muito exatas assim, tá? Quais são as características então, né? Reforçando, aquela pessoa mais espiritualizada, mais ligada à natureza, que não se importa muito com coisas materiais, são pessoas que querem, numa negociação profissional, aquelas que querem ganha-ganha, nunca querem humilhar alguém ou passar por cima de alguém, querem realmente trazer harmonia.
Os negativos, a desvantagem, né, desse temperamento é que assim, ela tem dificuldade de impor a sua vontade. E se ela tem dificuldade de impor a sua vontade, tudo que alguém diz para ela assim, faça de tal maneira, ou essa cor é bonita, ou usa tal cor de maquiagem, ela sempre vai ficar em dúvida se aquilo vai ficar bem nela ou não. Por quê? Porque ela quer agradar os outros. Então ela sempre vai ficar pedindo opinião. Aquela pessoa que diz assim, eu não sei se eu vou usar, sei lá, vestido ou calça, qual que fica melhor em mim? É aquela que vai usar um batom e não sabe se ela vai usar vermelho ou vai usar nude. E vai perguntar, qual que fica bom em mim? Né? Qual que você gosta mais? Então ela tem essa, não é que ela não tenha opinião, ela até tem, mas ela não expressa essa opinião porque ela tem essa necessidade de aprovação constante e agradar a todo mundo, né? Então assim que é o fleumático. Nas feições, o fleumático tem exatamente o mesmo perfil de testa do que é o melancólico, que é curva. A diferença é que o fleumático, por ter mais horizontal, né, ele tem uma testa mais larga. Mesma coisa, vai pensar bastante antes de tomar qualquer decisão. O formato dos olhos é aquele formato que traz um peso no olhar, sabe? Eu sempre brinco que é do gato Garfield, sabe aquele olho que é pesado, olho de peixe morto que até aqui a gente fala. Então tem aquele peso no olhar, aquela pálpebra caída que passa um pouco de desilusão, de que tem preguiça. As sobrancelhas, elas também são mais arqueadas, porém elas não são densas, né? Elas não precisam ter um arco muito definido, elas são sem definição, assim, né? Não tem ângulos. E o nariz, como é uma pessoa que ela não planeja nada sem estar consultando todo mundo, então o nariz que é aquele nariz pequenininho, delicado, mais achatado. Boca, não é uma pessoa de comunicação, então é aquela boca em forma de cupido, aquela boca em forma de coração pequena. E o queixo também, assim como o temperamento anterior, é um queixo que ele é para trás, né? Ele não é percebido. Como ele passa essa imagem de alguém assim mais desligado, despreocupado, quando anda, ele vai arrastando o chinelo, vai devagar, e tem que cuidar muito a imagem de alguém com esse temperamento, porque muitas vezes profissionalmente pode passar a imagem de alguém que, como, por exemplo, está ascendendo dentro de uma empresa, de que não tem características para ser o líder máximo ou que nunca vai tomar decisão. Então, a gente tem que observar muito, né, se é essa questão que precisa ser trabalhada. O fleumático, ele usa qualquer maquiagem, né, desde que essa maquiagem agrade onde ela vai, então ela é mais flexível, tanto em maquiagens quanto roupas, mas ela prefere sempre essa coisa mais desconstruída, assim, né, mais sem linhas definidas, sem marcações. Então ele pode usar cor, pode usar várias coisas, mas ela não pode ter linhas marcadas, não pode ser gráfica, né? Ela tem que ser mais fluido, então o movimento, tudo das mãos, ele é muito mais delicado. Bom, então com isso a gente já tem a informação dos 4 temperamentos, né? E como é que a gente vai fazer isso numa análise? A gente vai lá sentar com o cliente, né? E analisar parte por parte, qual é a forma minha testa, qual é a forma dos meus olhos, do nariz, da boca, do queixo. Isso vai até para dentes, se tiver alguém que trabalhe com odonto, as mesmas linhas estão presentes no dente também, e aí eu vou anotando tudo isso e vou fazer uma soma lá no final e aí eu vou observar qual é o temperamento dominante. Eu acredito que esta nossa conversa aqui levou vocês até um autoconhecimento, a pensar assim, onde é que eu estou, né? Eu sugiro a leitura dos livros, né, complementares, porque vocês vão ver que a gente expande muito mais essa informação, que dá para relacionar com esporte que gosta, com as comidas que gosta, né, com música. A gente pode expandir muito mais essa análise. Então, sugiro vocês a darem uma leitura, né, no material que foi colocado extra para vocês.
Então chegamos na última parte do diagnóstico, que é a temperatura da pele. Assim, qual é a temperatura da pele? É quente? É fria? Qual é a estação da pele? Como é que a gente trabalha essas questões todas dentro do visagismo? Da mesma maneira que consultoria de imagem, né? A gente vai classificar a pele como quente e fria. A gente não precisa ter e tão profundamente, né? No momento que a gente identifica se é clara, escura, quente, fria e as estações principais, a gente sim já tem bastante recurso para estar trabalhando o dossiê desse cliente. Então, no visagismo a gente também trabalha com a estrela de Oswald, com círculo cromático, né? Exatamente a mesma coisa com vocês das diversas áreas, né, que estão aqui neste curso já trabalharam e já conhecem. Então, eu não vou me aprofundar nessas questões, né? E as harmonias também, né? Harmonia monocromática, harmonia triádica, harmonia complementar, né? Elas também a gente traz essas informações aqui para o visagismo também, né? Então, de que maneira? Alguém que usa uma harmonia monocromática, é aquela harmonia de cores que são bem parecidinhas, tom sur tom, ela sempre vai estar relacionada a mais elegância, né? Uma pessoa mais chique, então a gente pode também estar trabalhando esses aspectos quando for fazer uma coloração de cabelo, alguém que queira trazer esses elementos para essa imagem, a gente vai lá estar trabalhando com uma harmonia monocromática, tá? Então, essas informações, né, de cor, elas funcionam exatamente da mesma maneira e por isso eu não vou me aprofundar aqui. O que mais interessa mesmo nesse curso é assim, como é que eu faço esse diagnóstico de pele quente, pele fria, como é que eu vou usar isso todo na minha, no meu dossiê, né, na minha avaliação. Bom, a pele então ela pode ser pele quente, pele fria ou pele neutra. A gente mistura, né? Várias raças, a gente vai se misturando, então não dá para fazer como lá no início, né, da Suzanne Kajal, que fez aquela classificação de temperamentos relacionando com tom de pele, porque na prática realmente não funciona, tá? Então, no Brasil a gente encontra muitas pessoas com essa pele neutra. O que é uma pele neutra? Que vai poder estar transitando tanto para a área das cores quentes quanto frias, que ela não vai influenciar tanto assim na sua pele. Porque quando a gente usa, no momento que a gente identifica, qual é o objetivo de identificar qual é a nossa temperatura de pele e qual é a nossa estação? No momento que a gente identifica esses elementos, a gente consegue trabalhar com essas cores e vai deixar a nossa pele mais bonita, mais viçosa, é aquilo que a gente tem que buscar, que ninguém pode elogiar a cor da base, né? Já as pessoas têm que elogiar assim, nossa, como você tá bonita, o que você fez? É aquela cor da base ali que foi a correta e que deixou você super maravilhosa, né? Então, essas questões não é para engessar. A gente pode usar, mais uma vez, a cor que a gente quiser, nem que não seja da nossa cartela, mas só que se a gente trouxer esses elementos todos que a gente está aqui estudando, das cores, das harmonias, a gente vai conseguir sim trabalhar melhor a imagem do cliente, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber assim, a pele é clara ou a pele escura? Barbada, é isso, né? Não tem problema nenhum. Depois a gente vai trabalhar sabendo se ela é pele quente ou pele fria. E aí um teste que eu vou mostrar depois, e no outro módulo que a gente vai fazer todo esse diagnóstico completo, eu vou trabalhar com tecidos. Eu trouxe aqui um tecido dourado para peles quentes, né? E aqui a gente tem um tecido que é um tecido prata, né? Para identificação das peles frias. E para as estações do ano, a gente também tem modos de fazer esse diagnóstico. Quais são as estações? Então, a gente tem a primavera, o verão, o inverno e o outono. Como é que a gente vê a diferença entre essas peles? As peles quentes são primavera e outono, e as peles frias são inverno e verão. Da estética, a gente tem uma classificação que é a escala de Fitzpatrick, que ela classifica, né, as peles claras e escuras em 6 categorias. Vocês vão estar vendo aqui nas imagens essas 6 categorias, né, que vão, então, pele clara, média, indo até escura, né? É uma informação adicional bem legal assim.
Mas o que a gente interessa mesmo aqui é a gente entender a temperatura, e nessa imagem vocês estão vendo ali um exemplo de como reflete a cor na nossa pele, dependendo da cor que a gente está usando aqui. Então, para identificar se a pele é quente ou é fria, basta um tecido, né? Então, eu tenho aqui um tecido dourado, a cliente ela tem que estar sem maquiagem, numa luz do dia. Se eu não tenho luz do dia, sugiro a vocês terem uma plaquinha de cor, de luz, que trabalhe com luz quente, com luz fria e luz natural, né? E aí o que vocês vão estar fazendo? Na frente do espelho, né, vocês colocarão, né, o tecido, então, na frente do cliente, e essa cliente vai estar se olhando no espelho, essa luz vai estar batendo no seu rosto e vocês vão observar esse reflexo no rosto do cliente. Vocês verão que, assim como na imagem que vocês estão vendo, que uma pele quente, ela vai harmonizar mais com o tecido. A pele fica quase sem manchas, melhoram as olheiras, essas linhas de marcas de expressão para quem tem mais idade, e até diminui papada, né? Então a gente tem que observar assim, as linhas de olheira, essas linhas de expressão, tudo que faz sombra. E a gente faz a mesma coisa com outro tecido. E aí vocês verão que, no meu caso, eu sou uma pele quente, quando coloco o tecido, parece que é uma continuação, não tem ruptura na cor do tecido com a minha pele. A pele primavera, a gente pode utilizar a cor que é a cor do pêssego, né? Seria a cor do batom. Então eu posso usar um batom, eu posso usar uma cartolina do lado do rosto, eu posso usar um tecido dessa cor de pêssego e observar como vai refletir na pele. E isso é legal assim da gente ver, porque muitas vezes, com relação ao batom até, né? A gente olha o batom em algum amigo ou vê algum lançamento e diz, nossa, que cor bonita desse batom. A gente coloca na nossa pele, parece que tudo fica cinza, que não tem aquela mesma identificação e a gente nem gosta. É por isso, são as interações das cores e como elas refletem no nosso rosto. Então, alguém com uma pele que é primavera, aquela pele luminosa, pele primavera é aquela que quando ela vai para o sol, ela bronzeia, ela é luminosa, ela tem intensidade. Então, a gente faz esse teste com o tom de pêssego. Uma pele outono, que também é uma pele quente, é uma pele que tem um avermelhado, a gente remete muito à imagem daquelas folhas de outono, dessa cor mais alaranjada. Então, por isso, a cor que a gente faz o teste para verificar é aquela cor do tijolo, é aquele alaranjado mais amarronzado assim. Mais uma vez, pode ser uma cartelinha, pode ser batom, pode ser tecido, a gente já consegue ter essa classificação. Então, assim a gente já viu, né, como avaliar a primavera e o outono, que são cores quentes. Para as cores frias, então, o verão, como é que a gente avalia? A gente utiliza um rosa bem clarinho, aquele rosa bem suave, bem pastel, né? Então, colocamos também um tecido, ou um batom, ou uma cartela e observamos como isso modifica a cor. Pessoas desta temperatura de pele são aquelas pessoas que vão para o sol, mas nunca queimam, elas têm uma pele rosada. E nós temos o inverno. Inverno também é uma pele fria, e aí nós usamos a cor fúcsia, que é aquele rosa um pouco mais intenso para fazer essa identificação das cores, das temperaturas das peles. É assim que a gente faz a identificação e a classificação da temperatura da pele. Primeiro a gente vê se é clara ou escura, depois a gente vê se é fria ou se é quente, e depois a gente identifica as estações. Primavera e outono são quentes, inverno ou verão são frias. Nas imagens que estão sendo colocadas para vocês, vocês observam que a pele, que ela é uma pele verão, remete àquelas cores do verão, os azuis, os azulados, né? E não ao sol. Então, muitas vezes no início, quando a gente começa a estudar visagismo, a gente tende a achar que verão é quente, né? Por causa do sol, mas não. É com relação a essas cores mais azuis, verdes. A pele de alguém com uma temperatura verão, né, uma estação verão, é aquela pele que a gente olha, ela tem rosada, é uma pele super clara e rosa. Então ela harmoniza com a cartela do verão, né, que vocês também estão vendo aqui nas imagens. A pele então, inverno, ela é uma pele que ela é opaca, ela pode ter um cabelo escuro,
os olhos podem ser cinzas também ou não, mas ela é uma pele que não tem tanta intensidade ali da cor como a gente vai ver nas peles quentes, e elas harmonizam então com a cartela do inverno que vocês também estão vendo aqui nas imagens. A primavera é aquela pele extremamente luminosa, as pessoas dessa temperatura elas bronzeiam facilmente, elas ficam bem com essas cores mais vibrantes e intensas, que vocês também estão vendo aqui nas imagens. E por último, né, o outono, que peço para vocês sempre lembrarem daquelas árvores, das folhas caindo no outono do Canadá, que são tons mais terrosos. São pessoas que podem ter pele clara, né, porque as ruivas são outono, porque elas têm aquela pigmentação mais amarronzada na face devido às sardas, então ela pode ser bem clarinha e ela ser outono. São pessoas que quando vão ao sol, elas bronzeiam facilmente, não tem dificuldade nenhuma de bronzear. Embora o inverno ela também pode ir ao sol e ela fica com um tom mais café, assim, mais escuro no bronzeado, e o outono fica mais luminoso, mais dourado, de bronze mesmo. E aí a gente harmoniza com as cores que vocês estão vendo também aqui ao lado. Bom, essa classificação é uma classificação para peles caucasianas, né? Peles que são brancas. E Patton, né, fez uma classificação para peles negras, mas é exatamente da mesma maneira. Classificou peles quentes e peles frias e as peles neutras, tá? E aí vocês olham também na imagem que está sendo passada ao lado, quais são essas classificações. A gente tem jazz, calypso, né? Tem várias categorias e elas estão relacionadas, né, com esses nomes, mas é a mesma coisa, peles quentes e peles frias, e a gente pode trabalhar na identificação de cartela de cores da mesma maneira. Pessoal, então a gente chega ao fim do módulo 4, é um módulo mais denso, assim, tem informações que realmente necessitam que vocês estudem em casa. Eu preciso que vocês leiam, que me mandem suas dúvidas, porque o próximo módulo é um módulo mais prático e é o último módulo, né? Então, se vocês querem realmente trabalhar com visagismo, trazer essa ferramenta para o dia a dia de vocês, independente da profissão que vocês atuam, tá? Eu preciso que vocês revejam todos os módulos, né? Desde o primeiro lá, quando a gente foi trabalhar a questão do que é belo, né? O que é beleza, para a gente trabalhar as questões de customização e não padronização, e trazer a questão de que tudo isso é autoconhecimento, mas na verdade a gente pode reforçar certas características ou neutralizar, levando para a harmonia, que a gente só pode dizer se alguém tem olhos grandes, o nariz grande em relação a ele mesmo, não posso comparar com o outro. Depois a gente viu as energias, energia céu, energia terra, tanto no formato de rosto quanto cabelo, né, na silhueta dos cabelos. Trouxemos os testes das assimetrias, os gestuais, e depois a gente veio, né, até a análise, que é um pouco mais intensa, que é classificar dentro dos 4 temperamentos e depois identificar as cores, temperatura de frio, de quente, se é primavera, verão, inverno. Então eu preciso que vocês façam esses exercícios para que no nosso próximo módulo, que vai ser nosso último encontro, vocês realmente utilizem tudo isso e que me passem suas dúvidas para que eu possa estar ajudando vocês. Obrigada, até a próxima!